Mas seguir a Cristo é exatamente um abraçar a cruz de cada dia. É realmente se aproximar dele como a razão maior da vida. É exatamente a gente entender que aquilo que ele nos pede é algo exigente de ser colocado em prática. Mas se nós queremos alcançar nosso perfeito objetivo, a santidade de vida, quando ele diz: sede santo, ou sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. A gente tem que romper com tudo aquilo que é puramente humano e procurar viver aquilo que é a ação de Deus, aquilo que é divino. E eu digo, meus irmãos, como a gente precisa aprender, como a gente precisava crescer, ou a gente precisa crescer nessa dimensão. Porque quando nós olhamos também para os nossos relacionamentos, às vezes até nos nossos grupos, quanta dificuldade nós enfrentamos, não é? Porque às vezes nós começamos um trabalho pastoral e às vezes a gente chega e tem um momento muito, não dá, eu prefiro ficar um pouquinho em casa porque não está funcionando bem. E às vezes não funciona bem porque a gente não consegue entender, porque a gente se exclui dos outros, porque a gente às vezes não consegue amar o inimigo, porque às vezes a gente não consegue compreender, porque a gente não consegue aqui olhar para o outro, talvez com mais paciência, com mais misericórdia. São Paulo, em uma de suas cartas, quando ele vai falar da questão lá do consumir carne sacrificada aos ídolos, ele diz: a gente deve se abster de determinadas coisas. Não é que exista ídolos, que existam outras divindades, mas é que a gente precisa preservar aqueles que ainda são fracos na fé, os que são infantis, os que ainda não têm uma maturidade suficiente. E a gente deve fazer isso porque Cristo morreu por eles. Nem isso, né? Cristo morreu por eles. Vamos dizer assim, cada um, mesmo ruim, só o capeta, mas o Senhor morreu por ele também. Não foi só por mim, morreu por ele. Então a misericórdia, a compaixão, a compreensão é exatamente por amor a Cristo Jesus. Por isso que esses dias vocês estão refletindo o tema da Eucaristia, fonte de vida e missão. Então nós, como povo de Deus, deveremos cada vez mais buscar essa nossa força no Cristo Eucaristia, no Cristo que se dá em alimento, e Ele é a nossa vida, porque é a nossa força. A Eucaristia é realmente a presença de Jesus em nosso meio, e por ser a presença de Jesus, é uma presença que nos fortalece, é uma presença que trabalha em nós, é uma presença que nos aperfeiçoa. Quando no Evangelho segundo São João, Jesus diz assim: se vocês não comerem da minha carne, vocês não terão vida em mim. Porque é exatamente Ele que lembrar toda essa nossa limitação, toda essa nossa fraqueza. E quando nós participamos da Eucaristia, quando nós nos deixamos fortalecer em Cristo, aí nós começamos a derrubar uma série de barreiras, nós começamos a trabalhar uma série de dificuldades e passamos a ter uma vida mais conforme o projeto, a vontade de Deus. E isto é essa mesma Eucaristia, ou esse mesmo Jesus que nos dá a vida e vida plena. Porque vida é exatamente a dignidade, vida é a capacidade da gente viver também essa dimensão das relações, é a capacidade da gente viver também o perdão. Então, automaticamente, uma vez aqui alimentados e fortalecidos em Cristo, o homem que vive uma experiência dele, ele desperta exatamente para viver a missão, a levar o Evangelho às outras pessoas. Ou seja, a também, uma vez alimentado, suscitar nos outros essa sede de Deus, essa fome de Deus, ou despertar nos outros o desejo de viver essa mesma experiência. Por isso, meus irmãos, nós devemos sempre nos esforçar. Eu diria que nossa vida de fé, como um povo de Deus, como um povo cristão, deve ter sempre um propósito. A cada dia, nós somos chamados a vivermos sempre
um propósito de melhora na nossa vida, um propósito de crescimento, um propósito aqui de conversão. Para quê? Para que a gente vá se aperfeiçoando, a gente vá crescendo, como que ascendendo na vida, para melhor nós vivermos o tempo presente e nos prepararmos para o tempo futuro, que é a glória do céu. Ou seja, podemos viver bem o aqui e o agora, na comunhão com Deus e com os irmãos, e nos prepararmos para um dia desfrutarmos da glória do céu diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós participamos de um banquete sacramento. É Jesus em nós, é Cristo mesmo em nossa vida, mas no céu nós vamos contemplá-lo face a face como Ele é. Enquanto aqui nós temos a necessidade de sermos alimentados no seu corpo e no seu sangue, no céu nós já viveremos a plena, devo dizer assim, seremos saciados, porque estaremos na plenitude. E para chegarmos lá, é preciso começarmos já aqui, nessa vivência do amor, nessa vivência do perdão, nessa busca da perfeição, nessa busca de fazer a vontade de Deus. Que nosso Senhor nos ajude, que Nossa Senhora, a Mãe do Céu, interceda constantemente por todos nós, para que sejamos sempre homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres que têm vida em Cristo, e homens e mulheres que despertam sempre o desejo de falar e anunciar esse mesmo Jesus para a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.